Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai fazer uma entrevista para falar um pouquinho em relação à medida provisória, que foi encaminhada pelo governo ao Congresso, relacionada à venda direta de etanol. A gente já tem noticiado aí nas últimas semanas, essa medida provisória, A gente também já falou antes, de toda essa movimentação para que essa venda direta fosse possível, uma demanda bastante antiga, principalmente em relação aos preços, dos combustíveis neste momento. A gente precisa também falar um pouquinho em relação à questão tributária que envolve os estados, Então, bastante assunto para a gente falar. Então, a gente conversa, ao vivo agora com o Alexandre Lima, que é presidente da FEPLANA. Alexandre, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas para falar sobre esse assunto tão importante. Boa tarde, Jonathan. O prazer é todo nosso aí colaborar com vocês no Notícias Agrícolas. Obrigado, Alexandre, mais uma vez por estar aqui. Bom, queria falar um pouquinho em relação a essa medida provisória, que foi aí assinada pelo governo federal, foi encaminhada ao Congresso, mas a gente ainda precisa de alguns passos para que essa situação toda tenha um delinear mais claro, É um passo importante, mas a gente ainda precisa esperar algum tempo aí, Alexandre? Como é que está essa movimentação? Bom, a gente aqui agradece, ter essa oportunidade aqui no Notícias Agrícolas. Bom, com a medida provisória que o governo editou, até a gente esperava essa medida provisória ser editada anteriormente, já que o próprio governo do presidente Bolsonaro sempre foi favorável à venda direta, e a FEPLANA vem trabalhando com isso há algum tempo. O primeiro PDC foi encaminhado juntamente com o deputado JHC, que hoje é prefeito de Maceió, foi antes da greve dos caminhoneiros, apoiado pela FEPLANA. Mas o governo fez esse caminhamento, é importante, a MP tem força de lei, essa MP vai tramitar no Congresso Nacional, a gente fica até um pouco preocupado com que houve 73 emendas nessa MP. Isso nos preocupa para não desconfigurar a MP. Mas essa MP tem realmente um fator importante, porque já foi aprovado no Senado o PDC da venda direta, que só teve 2 senadores contrários. Em todas as votações foi esmagadora a maioria da base do governo e do Congresso Nacional que apoia a venda direta. Então, a gente espera realmente que ela não seja desconfigurada, que seja aprovada da forma como o governo encaminhou, que é o anseio do setor e da sociedade, que busca, obviamente, uma concorrência maior, porque hoje o setor só pode vender diretamente, as usinas só podem vender diretamente às distribuidoras. As distribuidoras continuarão, sim, fazendo seu papel, com certeza fazendo a grande fatia dessa distribuição, mas agora vai ter também a opção de se vender diretamente para o posto. E, obviamente, isso, com a concorrência, ajudar também a ter um preço melhor na bomba para o consumidor. Certo. Alexandre, como é que está essa questão, no Congresso Nacional? A gente pode ter, tem esse prazo, de 120 dias, não é isso? Como é que está a movimentação para que essa medida, de fato, seja concretizada? E também tem a questão envolvendo o Cefaz, Exatamente. Na própria MP, o governo já colocou esse prazo de 120 dias para ela começar a vigorar, porque vai dar o prazo justamente para o Cefaz se reunir e deixar a questão da alíquota do ICMS de acordo em cada região. Em Pernambuco, nós fizemos um trabalho, porque Pernambuco teve uma liminar para vender diretamente aos postos, então o governo do estado de Pernambuco se antecipou com um trabalho que nós fizemos, eu, Renato Cunha, presidente do Cidaçuca, e o governo de Pernambuco já está adequado. Mas não pode haver aqui em Pernambuco também a venda direta do etanol, porque a MP, embora tenha força de lei, mas na própria MP diz que tem esse prazo de 120 dias para haver adequação junto ao Cefaz para legalizar com relação ao ICMS de todos os estados brasileiros. Certo. E, Alexandre, de fato, a gente já havia se falado, em relação a essa medida provisória e também, em relação a outras
tramitações que ocorreram na Câmara dos Deputados, né, relacionadas a essa pauta aí. E, de fato, a gente teria benefícios, né, para os preços do etanol, né, diante desse alinhamento todo. E queria que você falasse um pouquinho também em relação ao peso importante do ICMS sobre os preços dos combustíveis, né? O ICMS, na realidade, vai continuar o mesmo, né? Não vai ter mudança da alíquota de ICMS com relação à venda direta ou para distribuidoras. Aliás, foi uma coisa que o governo sempre defendeu e o setor também, que a gente está defendendo a venda direta, mas não queria isenção de nada. Seria realmente o PIS/COFINS, a alíquota continuaria a mesma, a discussão estava, e tem várias emendas lá dentro do Congresso Nacional com relação à monofasia de todo o sistema ou não. O governo acatou o que o setor defendia, continuar da mesma forma para distribuidoras, que as distribuidoras são substitutas tributárias dos postos. E na usina, na venda direta, a usina pagará a alíquota de PIS/COFINS completa, que seria 0,24. E quando soma na distribuidora, como ela é substituta tributária dos postos, e a alíquota da distribuidora também dá 0,24. Então, não há nenhuma mudança com relação à questão tributária de PIS/COFINS. E ICMS, provavelmente, também os estados não vão abrir mão de ICMS. A gente acha um absurdo, muito caro, alguns ICMS que se cobram com relação, principalmente ao etanol, um combustível limpo, né? Valores absurdos aí, que cobram chegar até 29% de ICMS no etanol, que dificulta o consumo do combustível limpo em relação ao fóssil. Certo. Alexandre, a medida provisória foi encaminhada ao Congresso, né? Mas me parece que tivemos várias emendas ali, né? Como é que, de fato, isso aconteceu? Como é que está isso? Queria que você falasse um pouco para a gente se de fato, nas análises depois, devem ter algumas modificações à medida provisória. Certo. As emendas foram muito diversificadas, mas, basicamente, a maior parte dela está voltada à monofasia, o tributo todo em cima das unidades industriais, e outra parte com relação à bandeira. Essa questão da bandeira que o governo colocou não foi nunca o nosso setor defendeu a questão da mudança da liberação da bandeira, né? Isso é uma questão das distribuidoras. Obviamente, elas têm sua base parlamentar dentro do Congresso Nacional, está se articulando com deputados e senadores para tentar manter a questão da bandeira para aqueles postos que eles financiam, ser obrigados a estarem com o combustível deles, que o governo nessa MP, ele flexibiliza um pouco essa situação, mas isso aí o setor realmente não opinou com relação a isso, foi o governo que fez essa mudança, e a gente só pretende e quer que não seja também desconfigurada a medida provisória, né? Vamos trabalhar para isso. Estamos aguardando aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, definir quem vai ser o relator. Obviamente, cada segmento está trabalhando para que o relator seja uma pessoa que defenda seus interesses. A gente também está trabalhando para que seja um relator que defenda a venda direta, até um daqueles que fez projeto de lei, que fez PDC, porque tem conhecimento de todo o processo dentro da Câmara e do Congresso Nacional. Certo. Alexandre, a gente tem essa safra aí 2021-22, né? A gente que acompanha aqui de perto essa questão no campo, né, com os produtores, a gente tem já acompanhado há algum tempo esse impacto, né, climático na safra 2021-22, né, com uma redução, claro, na moagem de cana-de-açúcar, impacto na produção de etanol, impacto também na produção de açúcar aqui para o centro-sul do Brasil, e o mercado já fala em uma entre-safra que deve ser maior, né? E há uma preocupação aí com essa entre-safra maior, porque a gente com menor produção e num período de entre-safra os preços tendem a subir ainda mais, né? A gente que está com um preço aí já elevado, né? Essa medida toda e esse processo nos próximos meses podem de alguma forma aí dar um alívio para esse cenário, né? A gente se preocupa muito com relação a
não só a seca, né, a questão climática da seca, como também geadas. Teve regiões canavieiras do Centro-Sul que foram afetadas por 2 geadas. Isso prejudicou demais, principalmente o rendimento. Além disso, no mercado internacional, o açúcar está com preço bem remunerado, mas o setor está se esforçando para produzir principalmente o anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina, para não haver falta desse produto. E acreditamos, sim, com os estoques que estão aí, que realmente o setor vai suprir a necessidade do consumidor com relação tanto ao anidro quanto ao hidratado. A safra do Nordeste começou agora há pouco, é uma safra, obviamente, só tem 10% da produção nacional, mas é uma safra complementar que também ajuda um pouco a questão dos estoques nacionais. A gente tem esperança que realmente as chuvas voltem, até para não atrasar tanto a moagem no Centro-Sul na próxima safra, para não haver uma diminuição muito drástica dos estoques que nós temos. Com certeza, Alexandre. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez, viu? E sempre que tiver novidades aí, queremos contar aqui com a sua participação, viu? Nós agradecemos, João. O prazer é sempre nosso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Bom, falamos aí ao vivo, então, com Alexandre Lima, presidente da FEPLANA, a gente falando um pouquinho em relação à medida provisória relacionada à venda direta de etanol, a medida provisória que foi enviada ao Congresso, tem aí mais de 100 dias para que, de fato, tenha-se uma definição, né? Ela é uma medida que tem, de fato, propriedade de lei, né, que funciona, mas tem toda uma movimentação para que o Cefaz alinhe a questão tributária e que, de fato, ela consiga, né, ter força de lei como ela, né, como, né, o mercado, de fato, espera, como né, os envolvidos nesse cenário todo esperam diante desses preços altos do etanol aqui no Brasil, né? E essa é uma medida que já tem sido levantada há algum tempo, principalmente pelo pessoal, né, da região Nordeste, pelo pessoal de Pernambuco, e a gente conversou então aqui ao vivo com Alexandre Lima para esclarecer todo esse cenário. É uma medida provisória que já tem várias emendas, né, mas o pessoal espera que, né, não haja aí tanta interferência no texto principal que foi encaminhado ao Congresso pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente também falou um pouquinho da preocupação, né, porque essa é uma medida que pode auxiliar nos preços quando a gente fala em uma entre-safra, nessa safra 2021-22, que deve ser maior aqui no centro-sul do país, né? Então, o mercado também já começa a acompanhar isso, porque é uma safra menor e uma entre-safra que deve ser maior, podendo fazer com que os preços se elevem ainda mais dos patamares que a gente está vendo nesse momento. E essa medida provisória relacionada à venda direta de etanol poderia, de alguma forma, aí, movimentar todo esse cenário. A gente vai continuar acompanhando tudo isso muito de perto. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, fica por aí. Daqui a pouco a gente tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.